Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Chico Explica e hoje então nós vamos iniciar uma outra série de vídeos, dessa vez vídeos a respeito de algumas noções de direito voltadas para alunos, estudantes, não da área jurídica, mas de outros cursos que dialogam com direito, cujo direito tem uma repercussão importante, né, e que precisam de algumas noções para poderem então terem maior proveito no que diz respeito ao seu exercício profissional. No meu ofício de docente, eu acabo lecionando para outros cursos, em especial para os cursos da área de arquitetura. E hoje então vamos trabalhar então com um vídeo breve, voltado não apenas para o pessoal da arquitetura, mas para de outras áreas que não a jurídica, e também estudantes da área jurídica, claro, que tiverem interesse, a respeito de algumas noções básicas de direito. E a partir desse vídeo introdutório com algumas noções básicas a respeito de temas como direito e Estado, vamos então nos aprofundarmos para outras áreas jurídicas, algumas noções básicas que podem auxiliar arquitetos e engenheiros em especial no que diz respeito à sua função, como direito de propriedade, direito ambiental e, claro, regulamentação profissional. Vamos lá! Muito bem, começando então o nosso bate-papo a respeito de noções básicas de direito, antes de mais nada é importante, claro, nos questionarmos o que afinal é o direito. O direito é uma ciência? O direito o que ele é? O direito em si é difícil a gente afirmar que ele seja uma ciência propriamente dita, porque o direito não é algo que é passível de verificação científica através de evidências. Você não tem como comprovar que determinado artigo de determinada lei é efetivo, é correto, é melhor que o de determinada lei de outra nação. O direito não é uma ciência exata, o direito não pode ser medido através de evidências. O direito ele está muito mais para algo que é produto da cultura, ou seja, algo que é produzido pelo ser humano a fim de atender aos seus intentos, às suas necessidades. Mas, de modo geral, o direito nada mais é do que um conjunto de normas, e a gente vai ver logo adiante a diferença entre normas, regras e princípios, que tem como objetivo o quê? A pacificação social e a organização da vida em sociedade, ou seja, são normas de conduta que visam regrar o agir humano em prol da pacificação social, da vida em comunidade, de uma vida pacífica. Porque imagine você, o ser humano agir sem ter regras de conduta que lhe cerceiem, que lhe impeçam de agir com a sua livre vontade, de forma arbitrária. O mundo seria um caos, Cada um faria o que bem entendesse. É difícil acreditar que o ser humano, como alguns autores dizem, ele é bom por natureza, ele é gentil por natureza. Eu sou muito mais hobbesiano do que lockeano nesse sentido em si, quanto à natureza humana. Eu acredito que o homem, de fato, ele é um ser um tanto quanto egoísta, que vai agir, na medida do possível, sempre para tirar proveito da situação, infelizmente. E imaginem, então, o porquê um mundo sem um direito, sem normas de conduta para impedir determinadas arbitrariedades. Por isso que é necessário o direito, por isso que é necessário normas de conduta. Embora, vez ou outra, esse mesmo direito ele acaba sendo utilizado também para manipular a sociedade, por parte de algumas pessoas que detêm poder. Mas, para a gente entender bem essa questão do direito, é importante nós também termos uma noção a respeito da relação entre direito e Estado. O que é o Estado e por que ele serve? O Estado, dentro da nossa leitura atual do direito em si, ele é quem monopoliza a produção do direito, é quem monopoliza a criação da lei, do direito, das normas. Então, nosso direito hoje, basicamente, ele vem todo do Estado, em outras palavras, vamos dizer assim, do governo. Por que o Estado surgiu? Alguns autores, conhecidos como contratualistas, a exemplo do já citado aqui Hobbes, Locke e do Rousseau, eles criaram o que se chama de teoria contratualista, onde eles buscam, através da ideia do contrato social, justificar o porquê do ser humano abdicar da sua liberdade, que lhe seria natural, esse estado de total liberdade, para se juntar em sociedade através do Estado, de um Estado de direito, vejam bem. O Hobbes, como eu já falei, ele acredita que o ser humano ele é vil por natureza e que ele faz
necessário, o direito se faz necessário para evitar um estado de guerra total, de todos contra todos, onde o lobo, o homem, como ele diz, seria o lobo do próprio homem, o homem seria a ruína do próprio homem, né? Porque cada um gostaria, sem ausência do Estado e de um conjunto de normas, cada um iria buscar dominar o seu próximo até não ter ninguém mais a sobrepujar. E por isso que o homem então abdica da sua liberdade natural, porque ao adentrar ao Estado, ao formar a sociedade, ao estar sob a tutela do Estado, ele fica sujeito às regras necessárias para que seja possível o convívio social sem entrar num estado de total barbárie. O Locke ele já acredita que o homem é bom por natureza, mas que é necessário a figura em si do Estado justamente para garantir as propriedades do ser humano. Nesse sentido, propriedade não apenas do ponto de vista de bens móveis e imóveis, como nós vamos discutir logo adiante, mas também no que diz respeito à sua vida, à sua saúde, à sua própria liberdade. Já o Rousseau acredita que o ser humano ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ele está preso a grilhões por todos os lados, como diz já a citação dele, né? E que o ser humano também necessita do Estado, então, para o convívio social. Então, o Estado, o ser humano ele se organiza através do Estado, bem dizer, para possibilitar então uma vida em comunidade, para que seja possível o convívio social, sem que ninguém haja de forma violenta, busque dominar o seu semelhante através da força. É por isso que uma das características do Estado é o monopólio da violência. Quando o homem se junta em sociedade, através do Estado, é este Estado que acaba monopolizando a violência e a forma de administrar a justiça. E, num contexto, sobretudo, pós-revolucionário, pós-Revolução Francesa que bebeu muito, sobretudo, da obra do Rousseau, no que diz respeito ao contrato social, a necessidade de se ter uma vontade geral, que é a vontade do povo, surge a ideia de Estado de Direito, ou seja, de que as pessoas elas ficam regidas por um primado de legalidade. Em que sentido? Todo mundo pode agir e fazer aquilo que a lei não o proíbe. O cidadão pode fazer aquilo que a lei não lhe proíbe. Já o Estado, ele segue uma lógica de legalidade inversa. O Estado pode fazer tão somente aquilo que a lei lhe permite. Ok? Então, o Estado de Direito é o Estado que nós vivenciamos hoje. E que, de acordo com os autores contratualistas, o ser humano ele se abdica da sua liberdade natural justamente porque é através da figura do Estado, do direito criado por ele, que é possível viver de forma pacífica em sociedade. E de forma geral, o direito, como a gente já falou aqui, é um conjunto de normas para a organização da vida social, para um convívio pacífico. Uma segunda noção muito importante de direito para a gente ter em mente é a diferença entre direito natural e direito positivo. Direito natural seria aquela série de valores, de princípios que são inatos à condição humana. Como assim, professor, inatos à condição humana? Todo mundo aqui tem, acredito eu, a convicção de que é justo que seja respeitada a vida de todos nós. E que essa vida seja uma vida digna, que todos tenhamos a liberdade no que diz respeito a questões como manifestação de ideias, como no que diz respeito à liberdade de locomoção, que não deve ser cerceada de forma injusta. Nós acreditamos que existe uma gama de valores que são fundamentais à existência humana. E esses valores nada mais são do que direitos naturais. Direitos que dispensariam, vamos dizer assim, a existência da lei para que fossem reconhecidos como válidos, dentro de um determinado ordenamento jurídico, ou seja, para um determinado país. Todo país, a princípio, deveria reconhecer a vida, a liberdade, como valores base da ordem jurídica em si, e respeitá-los e promovê-los. Então, o direito natural é justamente esse direito que provém
não necessariamente da natureza, né? Existem várias perspectivas a respeito do direito natural, perspectiva cosmológica, teológica, etc., né? Mas são aqueles valores que são essenciais à vida humana e que independem de previsão em lei para serem reconhecidos enquanto tal e merecerem a devida tutela, ou seja, o devido tratamento jurídico, para que sejam reconhecidos enquanto direitos dos cidadãos a serem respeitados e promovidos. Por outro lado, direito positivo, né, é uma noção do direito que se desenvolve sobretudo com a modernidade, a partir do pensamento iluminista, do movimento positivista, né, e que no direito tem como um dos seus grandes expoentes o Hans Kelsen, né, da sua teoria pura do direito, e que, dentro dessa leitura, o direito positivo seria aquele direito que é o produzido pelo Estado, o direito que consta em lei expressamente, né, o direito que consta no Código Civil, no Código Penal, né, na Lei do CAL, né, entre outros, né, ou seja, aquilo que consta em regra por escrito. Os artigos da Constituição, os artigos do Código Civil, o direito que está materializado através da lei, né? E que hoje, na nossa perspectiva moderna e si contemporânea, é a nossa fonte básica de direito, né? São as leis, são as normas em si, é o direito positivado pelo Estado, que vem muito de uma tradição filosófica, histórica, que direciona para essa perspectiva mais positiva a respeito do que é o direito, né? Embora documentos de suma importância, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles partam sobretudo dessa noção de dignidade, de vida, de meta-princípios que independem do reconhecimento de Estados através de suas leis para que sejam respeitados, né? Ou seja, direito natural e direito positivo, ambos acabam se tornando fonte de direito, ambos geram uma normatividade a ser observada. Mas, no nosso caso, né, sobretudo, a gente tem que ter em vista que o mais comum, aquilo que a gente vai mais se deparar e vai mais invocar na nossa prática profissional, ter que estar atento no exercício profissional, é o direito positivo, o direito que está expresso na norma criada pelo Estado, que é quem monopoliza não apenas a violência, como também a produção do direito, as leis, através do poder legislativo, sobretudo. Embora existam países que reconheçam o pluralismo jurídico, o direito produzido não só pelo Estado, mas pelo cidadão, em assembleia, em N outras formas de expressão da juridicidade, do direito, da legalidade em si. Okay? Então, direito positivo e direito natural, e aqui a gente vai ter muito mais foco, sobretudo na discussão, né, e no conteúdo, é óbvio, do direito positivo, que é aquilo que interessa, sobretudo, aos profissionais, né, tanto da área jurídica como de outras áreas. Outra noção de suma importância para você compreender as bases do direito diz respeito à diferença entre normas, regras e princípios, certo? Pode parecer a mesma coisa para quem é leigo na área, mas são conceitos diferentes, embora, claro, interligados. Norma é como se fosse uma espécie de grande gênero. E dentro desse gênero nós contemplamos as figuras das regras e dos princípios, que seriam espécies deste gênero norma. As regras, elas são criadas pelo legislador, sobretudo, né? São justamente aqueles comandos específicos que constam nos artigos das leis, né? Matar alguém, pena de tantos a tantos anos. É um comando exato, específico, positivado, criado pelo Estado através do legislativo no Código Penal, né? Aquela norma que prevê o homicídio, a pena aplicada ao homicídio, por exemplo. Okay? As regras, elas são menos abrangentes, portanto, elas vão influenciar tão somente aquele ponto específico a qual elas foram destinadas, né? Então, o artigo do Código Penal que vai impor uma pena X para quem matar alguém se aplica tão somente naqueles casos de homicídio, certo? Outros crimes vão ter uma pena diferente, vão ter uma série de circunstâncias agravantes ou atenuantes diferentes no que diz respeito a essa prática, certo? Então, a regra ela afeta tão somente a situação para a qual ela foi criada especialmente pelo legislador. E um conflito de regras
se decide por um critério de validade, um critério de tudo ou nada. Se existe uma contradição, né, se duas regras estão em conflito, qual delas que vai continuar valendo? Qual delas que vai imperar? Né? Aí você vai ter que analisar uma série de critérios, né? Como, por exemplo, o critério cronológico. A regra mais recente pode ser aquela que tem validade. Por exemplo, duas regras, dois artigos que tratam de um mesmo imposto, né? Uma regra diz que a alíquota dele numa determinada situação é 15%. Outra regra diz que naquela mesma situação seria 20%, ou seja, tem um conflito. Você vai analisar a regra X, ela foi editada mais recentemente. O que acontece com a regra Y, mais antiga, mas que apresenta essa contradição? A princípio ela seria revogada, ou seja, um critério de tudo ou nada. Uma continua valendo e a outra deixa de existir, certo? Essas características todas elas são bem diversas quando o assunto são os princípios. Os princípios são valores fundamentais, eles são muito mais próximos daqueles direitos naturais que a gente falou anteriormente. Os princípios são metavalores, são grandes valores que afetam diversas situações dentro do ordenamento jurídico, diversas situações de natureza jurídica em si, certo? Então, princípios seriam, por exemplo, a liberdade, né? A vida, a igualdade, a dignidade humana, né? E que, por si só, são mais abrangentes. Nós podemos analisar o princípio do direito à vida, por exemplo, uma leitura do Código Penal em diversas regras, né? Em diversos artigos a gente observa o princípio do respeito, da necessidade de preservação da vida. Na própria ideia do homicídio, né? Matar alguém há tantos anos, está se buscando o quê? Proteger que princípio, que valor fundamental? A vida. A mesma coisa no latrocínio, né? Que seria homicídio seguido de roubo. Né? Eu não sou penalista, me perdoe os penalistas se eu errei aí o tipo legal. Que também é o quê? Se busca proteger não apenas a propriedade, mas a vida, ou seja, a vida está presente em mais de um artigo, em diversos artigos, e é reconhecido na Constituição como um princípio fundamental, inclusive. Né? Tal qual outros valores, como a dignidade humana, como a saúde, estão presentes em vários dispositivos normativos, em vários artigos da lei, dentro da própria regra em si. Né? Então os princípios eles são muito mais abrangentes que as regras, porque você analisa o princípio em um artigo, em outro, numa lei específica, em outra lei totalmente diferente, de outra área, por exemplo, no Código Penal, no Código Civil, pode, ambos, apesar de terem destinações bem diferentes, podem ambos compreender o direito à vida dentro dos seus artigos e buscar protegê-los. E outra grande diferença diz respeito que um conflito de princípios não se resolve num critério de tudo ou nada, mas se resolve através da ponderação, né, numa lógica que se chama de cedência recíproca, onde um princípio ele vai dar lugar para que o outro continue sendo aplicado. Não é que o princípio deu lugar e deixa de existir. Naquela situação específica ele vai dar a vaga para que o outro prevaleça. Né? Porque não tem como você, por exemplo, o princípio da vida está em contradição com a liberdade de crença e culto, que é outro princípio. Né? Se aplica a vida, aí então vai se extinguir, vai se revogar, né? Vai deixar de existir a liberdade de crença e culto? Não. Né? É uma questão de circunstâncias. Né? Por exemplo, doação de sangue de testemunho de Jeová, o caso clássico. A princípio, o testemunho de Jeová ela tem a sua liberdade de crença e culto assegurada e não poderia receber transfusão de sangue. Mas numa situação emergencial, a instrução que os médicos têm é de fazer a transfusão de sangue, porque do outro lado nós temos o direito à vida a ser preservado. Ou seja, nesse caso, a vida foi aplicada e a liberdade de crença e culto recuou. Numa outra situação, como do aborto de fetos anencéfalos, aqueles fetos que eles se desenvolvem, mas não têm a devida formação neural e acabam falecendo logo após o nascimento da criança em si, gerando um grande dano à psique, à moral da mãe, a situação inverte. É a vida que dá lugar, é a vida que cede lugar. Né? A autonomia da mulher, a dignidade humana em si, devido ao dano que vai causar aquela família em si. Ou seja, veja bem, num momento, numa circunstância, a vida foi privilegiada, no outro a vida que recuou para a autonomia e para a dignidade. É semelhante a você andar no ônibus, buscando fazer uma analogia mais bobinha com a vida com o cotidiano. Você chegou no ônibus, tem uma só vaga e está em pé, você e uma gestante, a boa educação diz que você naquela situação vai dar lugar para a gestante sentar. Numa outra situação, você está no ônibus, está machucado, com a perna quebrada, e outro cidadão está normal, está em pé também, e tem um único assento, a boa educação e a própria norma diz que
você é que vai ter acesso àquele único lugar restante. Ou seja, numa situação você cedeu o seu lugar, na outra você recebeu o seu lugar. O fato de você ter cedido o lugar não quer dizer que você nunca mais vai poder sentar no assento de ônibus. Você só naquele momento, naquela circunstância aqui, deu o seu lugar, deu a sua vaga, tal qual acontece nos princípios. Eles não deixam de existir quando estão em conflitos uns com os outros. Eles apenas, diante de cada circunstância, do que, no caso, os juízes arbitrarem, um dá lugar para que o outro seja empregado. Bom, já que falamos a respeito da diferença básica entre normas, regras e princípios, é importante então falarmos a respeito das fontes de direito. O que é uma fonte de direito? Fonte de direito quer dizer aquilo a partir do qual o direito é produzido, ou seja, a origem do direito, de onde vem o direito, onde nós podemos encontrar o direito. E são basicamente 4 as principais fontes do direito. A nossa fonte primária, dentro dessa leitura mais positivista, que eu destaquei anteriormente, é a lei. O que é a lei? A lei é a norma, né, um conjunto de regras e princípios, que é criada pelo poder legislativo através do processo legislativo. Né? Essas leis podem ser estaduais, federais ou municipais, passando sempre por um processo legislativo que vai envolver, no caso do município, a Câmara Legislativa Municipal, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa no que diz respeito aos estados e a Câmara dos Deputados e Senado Federal no que diz respeito às leis federais. É a nossa fonte primária de direito e aí abrange não só as leis propriamente ditas, como também os códigos, que são leis ordinárias, né, ou complementares, dependendo do tipo, e a própria Constituição, que é a nossa lei das leis, como a gente vai ver logo a seguir. Além disso, nós temos também a doutrina, que são os manuais dos estudiosos que escrevem a respeito do direito, aqueles vários manuais que você, aluno, observa os estudantes de direito carregando para lá e para cá nos corredores da faculdade, são as nossas doutrinas, onde você vai encontrar manuais de direito penal, manuais de direito civil, de direito constitucional, etc. Eles servem, sobretudo, no que diz respeito a um auxílio quanto à interpretação das fontes de direito. Temos também os costumes. Os costumes são práticas reiteradas, ou seja, praticadas de forma repetida na sociedade, de forma pública, aceitas publicamente por esta e que acabam tendo força de lei por serem consideradas como válidas. Nós temos como exemplo, né, o cheque pré-datado. O cheque pré-datado não é um instituto jurídico previsto em lei, mas um costume que é praticado aí há anos, né, há décadas. Aquele famoso cheque do bom para tal data, e que a comunidade em si, a sociedade em geral, acaba aceitando esse costume como válido e ele acaba tendo como se fosse força de lei, gerando direitos e obrigações. Tanto que se você sacar um cheque antes daquele prazo do bom para, é capaz de você se complicar judicialmente, ter que responder uma ação judicial por conta disso. E, por fim, nós temos a jurisprudência, que seria uma espécie de julgados dos tribunais no que diz respeito à matéria jurídica. Né? Os tribunais, Tribunal do Estado, Tribunal Federal, etc., eles acabam formando a sua jurisprudência a fim de, com base em casos anteriores, ter um norte a partir do qual julgar os casos posteriores. Né, a partir de como foi julgado um caso em determinada época, analisar uma circunstância semelhante no futuro e utilizar essa jurisprudência, esse julgado anterior, para avaliar o caso posterior. Bom, com relação às espécies normativas, ou de forma mais simples, as espécies de lei em si, nós temos algumas categorias que a gente poderia citar aqui, dentre as principais. De início, é óbvio, falarmos da nossa Constituição e das emendas à Constituição. A Constituição é a nossa norma fundamental, é a norma de maior hierarquia dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos dizer assim, seria uma espécie de lei das leis. Não existe nenhum outro tipo de norma no ordenamento jurídico brasileiro
que se equivale à nossa Constituição Federal. No máximo, tratados internacionais sobre direitos humanos, do qual o Brasil também seja signatário, ou seja, que faça parte, que concorde com aqueles termos, que seria uma hierarquia equivalente à da Constituição, esses tratados, certo? E é na Constituição que se encontram as nossas principais normas e diretrizes a respeito da própria estrutura e organização do nosso país, como no que diz respeito à organização dos poderes, às eleições, aos direitos fundamentais dos cidadãos. A Constituição ela pode ser alterada tão somente através de um rito chamado como emenda à Constituição, mediante propostas de emenda à Constituição, que são votadas em 2 sessões de votação em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, devendo ser aprovadas por pelo menos 3/5 do total de membros da Câmara e do Senado. Ou seja, para alterar a Constituição não é algo simples. Ainda assim, também tem que se observar as famosas cláusulas pétreas, que são determinados dispositivos, como a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto universal, secreto e periódico e os direitos fundamentais, que não podem ser alvo da emenda à Constituição no sentido de diminuir o seu alcance, certo? Então, emenda à Constituição e Constituição Federal, eles acabam então figurando dentro do nosso ordenamento jurídico como normas de maior hierarquia. Além disso, temos um dispositivo previsto na Constituição também as medidas provisórias. As medidas provisórias são um ato unilateral do presidente da República, que ele pode expedir medidas provisórias com força de lei nos casos de relevância e urgência, ou seja, medidas de caráter excepcional para quando o assunto de fato ele é muito relevante, muito importante, e a sua resolução via medida provisória tem que ser urgente, porque se fosse utilizar do processo legislativo normal demoraria demais, né, para se resolver a situação, com algumas circunstâncias decorrentes da própria Covid que a gente experimentou e que acabaram sendo regradas via medida provisória. E a medida provisória ela tem força de lei, ou seja, vale como se lei o fosse, só que ela tem um prazo máximo de vigência de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Se nesse prazo ela não for convertida em lei pelo Congresso Nacional, ela acaba então sendo arquivada e perdendo efeito, certo? Então, medida provisória é um ato do presidente da República. Temos também as leis ordinárias e leis complementares. Leis ordinárias seria, no caso, uma lei comum, ordinária no sentido não de safado, é óbvio, mas de algo comum, certo? Leis ordinárias que podem ser de caráter estadual, municipal, federal, votadas pelo Poder Legislativo e que criam direitos e obrigações em diversas searas. Já as leis complementares são leis que visam complementar, ou seja, dar maior regulamentação a determinados assuntos previstos na Constituição e que, por a sua aprovação, elas demandam de um quórum maior do que aquele destinado para aprovação ou alteração de uma lei comum, quórum de maioria absoluta, ou seja, da maior parte de todos os membros da Casa Legislativa que vai apreciar essa lei ou proposta de lei em si. Já uma lei ordinária demanda apenas maioria simples, ou seja, a maior parte dos presentes na sessão que vai avaliar uma proposta de lei ou de alteração da lei em si. Também temos as leis orgânicas municipais, que são leis que cada município possui, certo? E também o Distrito Federal também possui sua própria lei orgânica, que é uma norma de organização do município, uma norma base, e que, tal qual as constituições dos estados, aí quando eu falo estados membros, de certa forma tem que buscar replicar a Constituição Federal, respeitar a sua devida proporção, é óbvio, não vai querer se regar como município no estado inteiro, né, o país inteiro. Então, busca tratar na lei orgânica e na Constituição dos estados algo semelhante à própria estrutura da Constituição, uma espécie de simetria entre a norma constitucional federal e as constituições, as normas de organização base dos estados e municípios. E por fim, temos os atos administrativos normativos, que são normas de caráter infralegal, né, ou seja, não são normas constitucionais, nem normas legais, que a gente vai ver aqui logo adiante, e que buscam o quê? Buscam, de certa forma, dar cumprimento aos termos da lei, dar cumprimento a ela. Aí nós temos os decretos, regulamentos, instruções normativas, que estão vinculados, muitas delas, a órgãos administrativos, em si, órgãos da administração pública, aí onde a gente pode tirar
a própria Ordem dos Advogados do Brasil e o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, né, que criam suas instruções normativas, suas resoluções, para administrar o exercício, né, regulamentar o exercício profissional, né, com base nas previsões legais em si. Falando então de hierarquia das normas, ou seja, de quem está acima de quem, nesse cenário das normas, das espécies normativas em si, podemos partir de um modelo criado pelo jurista e filósofo austríaco Hans Kelsen, que divide as normas em 3 níveis: normas constitucionais, normas infraconstitucionais e normas infralegais. Normas constitucionais, basicamente, seria a Constituição do Estado, a Constituição Federal, bem como os tratados internacionais de direitos sobre direitos fundamentais, no caso do Brasil, que são normas que estão no ápice da pirâmide. Imagine você que o nosso ordenamento jurídico, a nossa relação de normas em si, é como uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, como norma de maior hierarquia, sem nada acima dela, está a Constituição Federal e esses tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, que versam sobre direitos humanos. Certo? Nada está acima da Constituição. Nada. A Constituição, como já mencionei, é a lei das leis. Ela é a base de todo o ordenamento jurídico. Aqui na figura da pirâmide seria o cume, né? E todas as demais normas infralegais, infraconstitucionais, devem obediência à Constituição, porque se não estiverem de acordo com a Constituição, se desrespeitarem, estiverem em contradição em relação à Constituição, devem ser declaradas como inválidas e perder efeito, perder vigência, serem revogadas, certo? Normas infraconstitucionais, então, o próprio termo já diz infra, abaixo, ou seja, normas que estão abaixo da Constituição. São as leis federais, as leis estaduais, municipais, as constituições estaduais, as leis orgânicas municipais, lei orgânica do Distrito Federal, leis distritais do Distrito Federal, entre outras, mas que tem como base, como caráter base, o fato de serem fruto do processo legislativo, do poder legislativo destes órgãos federais, estaduais ou municipais, onde a gente tem leis orgânicas, normas infraconstitucionais, leis ordinárias, complementares, tal qual o Código Civil, certo? E, por fim, normas infralegais, que estão abaixo da Constituição e abaixo das leis. Essas normas infralegais são, de certa forma, em suma, os atos administrativos normativos que eu mencionei anteriormente. Decretos, instruções normativas, regulamentos, que acabam, então, buscando organizar a aplicação da lei pelos determinados órgãos administrativos e que devem obediência não apenas à Constituição, como ao teor das leis. Portanto, Constituição, normas constitucionais estão no ápice. As normas infraconstitucionais, que são fruto do processo legislativo, estão no meio dessa pirâmide normativa, acima das infralegais, que são a base, e abaixo da Constituição Federal, sendo que cada qual deve respeito à hierarquia superior. Do contrário, pode ser tida como inconstitucional, se violar a Constituição Federal, ou ilegal se violar as normas de caráter infraconstitucional. E isso pode gerar revogação da norma, seja ela parcial ou total, por conta de uma inadequação para com as normas de hierarquia superior a determinado tipo de lei, tipo de norma. Dando então o assunto para sujeitos de direito, agora já falamos sobre alguns aspectos centrais no que diz respeito ao direito, a norma, suas fontes, sua hierarquia, suas espécies. Passamos a analisar quem são os sujeitos de direito. Existem 2 tipos básicos de sujeito de direito: pessoa física e pessoa jurídica, ou pessoa natural. A pessoa física somos nós, cidadãos, indivíduos, cada um em sua individualidade em si. A pessoa física ela possui personalidade de direito e capacidade jurídica. Personalidade de direito, de acordo com o artigo 2º do Código Civil, ela começa com o nascimento com vida.
mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, ou seja, desde o momento da concepção do embrião, né, aquela pessoa, aquele ser ainda em desenvolvimento tem seus direitos salvaguardados, né, e durante e após o nascimento também. A partir do nascimento com vida, né, porém já protegido de certa forma desde a concepção, que o cidadão, que a pessoa, ela tem os seus direitos reconhecidos. A personalidade de direito é o que lhe garante um rol de direitos e garantias a serem respeitados pelas autoridades e pelos seus semelhantes. Mas, embora todo mundo tenha personalidade de direito, todo ser humano vivo tenha personalidade de direito, nem todos possuem capacidade jurídica plena, né? Capacidade jurídica, de acordo com o artigo 1º do Código Civil, diz respeito ao fato de que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, né? Toda entre aspas, porque como o próprio artigo 3º do Código Civil indica, existe, e o 4º também, existem as pessoas que são absolutamente incapazes ou relativamente incapazes para os atos da vida civil. A capacidade civil diz respeito à possibilidade de você, uma vez sendo titular de direitos, possuindo sua personalidade jurídica, poder exercer esses direitos por si mesmo, e não mediante um representante legal ou assistente. No caso dos absolutamente incapazes, são todas aquelas pessoas que têm menos de 16 anos. Menos de 16 anos, menores de 16 anos. Esses são tidos como absolutamente incapazes. E qualquer ato jurídico, com consequências jurídicas que essas pessoas praticarem, né, se não for mediante representante legal, deve ser tido como nulo. Ao passo que relativamente incapazes, como os maiores de 16 anos e menores de 18, ébrios habituais, ou viciados em tóxico, durante momentos que estiverem, de fato, ébrio seria a pessoa que é alcoólatra, se estiverem alcoolizados ou drogados, no caso de viciados em tóxico, somente durante esse estado em si, né? Aquelas pessoas que por outra causa transitória ou permanente não puderem expressar sua vontade, como alguém que está desmaiado, foi lá, o outro lá assinou por ela, ou que estava totalmente inconsciente, né, sem ter noção do que estava fazendo, ou ainda os pródigos, que são pessoas que não conseguem controlar a sua compulsão com gasto. Essas pessoas são relativamente incapazes e precisam de assistentes, né, pessoas que possam exprimir a sua vontade por elas, quando nessas situações listadas em si. Do contrário, seus atos podem ser tidos como anuláveis, são tidos como anuláveis, podem ser anulados por não terem sido realizados conforme a legalidade, conforme a lei o indica. Quanto à pessoa jurídica, por sua vez, essas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Pessoa jurídica não somos eu e você, indivíduos propriamente ditos, mas são as sociedades, associações, fundações, agremiações de pessoas, né, ou pessoas individuais instituídas através de vamos dizer assim, uma salvaguarda jurídica para o exercício de seus negócios, de seus interesses em si. As pessoas jurídicas podem ser de direito público, como já mencionado, ou de direito privado. Os de direito público são criadas via de regra através de lei. De direito privado são criadas mediante registro em órgãos públicos. Quanto às características da pessoa jurídica em si, que como eu mencionei é uma agremiação de pessoas ou de bens em si, inclusive pode ser constituída por mais de uma pessoa jurídica, uma mesma pessoa jurídica em si, ela tem algumas características próprias dela, pessoa jurídica. Primeiro, ela age em nome próprio. A pessoa jurídica, ela não age a partir dos seus sócios, mas as suas ações, suas atitudes são tidas em nome da própria pessoa jurídica em si. Então, se uma determinada empresa contrata um determinado serviço, quem responde por um eventual problema não é diretamente o seu sócio, salvo algumas exceções, casos de desconsideração de personalidade jurídica, mas é a empresa em si, porque esta é que age em seu nome próprio, da mesma forma que a empresa, que a pessoa jurídica, ela possui também seu próprio patrimônio. O patrimônio da pessoa jurídica, regra geral, não se confunde com o patrimônio dos seus sócios ou associados, dependendo do tipo de pessoa jurídica em si.
primeiro sempre responde o patrimônio da pessoa jurídica. O patrimônio do sócio só vai responder em determinada situação de ilegalidade ou abuso do uso da pessoa jurídica, e que vai gerar então o que se chama de desconsideração da personalidade jurídica da empresa e afetar direto o patrimônio dos membros da pessoa jurídica em si. Mas, regra geral, a pessoa jurídica possui seu próprio patrimônio e é o patrimônio dessa pessoa jurídica em si que responde pelos seus atos. Da mesma forma, a pessoa jurídica ela também permite a substituição dos seus membros sem a necessidade da sua extinção. Então, pode haver uma alteração no contrato social que constitui a empresa jurídica para alterar a composição dos membros desta. No que diz respeito aos tipos de pessoas jurídicas em si, existem várias modalidades, mas aqui vamos falar de forma bem sucinta apenas algumas delas para o pessoal ter uma noção. Existem as associações, que são, vamos dizer assim, uma reunião, né? Um conjunto de pessoas reunidas para fins não lucrativos, como associações como clubes, né? Por exemplo, clubes sociais, em que as pessoas elas constituem uma associação, não com o objetivo de lucrar, mas com o objetivo de alcançar um determinado fim, como nesse caso que eu citei, um fim recreativo, como temos clubes nas cidades, em si, que as pessoas acabam se associando a esses clubes, não para fazer fortuna, mas para praticar uma determinada atividade, né? Mesmo que seja em caráter meramente de lazer. Temos as fundações, que aqui é um conjunto não de pessoas em si, mas de bens propriamente ditos, né, constituídos através de escritura pública ou testamento, né, e que acabam sendo preservados e gozam de personalidade jurídica própria em si, né, como a Fundação Bradesco, que promove projetos sociais. O que existe é um conjunto de bens em si, um patrimônio que possui personalidade jurídica própria para alcançar um determinado fim específico. E por fim nós temos as sociedades. Essas sim são formadas por pessoas físicas ou podem ser resultado da junção, ser constituídas por uma junção de pessoas jurídicas, e aí sim com fins lucrativos, propriamente ditos. Então, a associação e a sociedade elas mudam por conta desse caráter lucrativo em si. A associação não tem fins lucrativos, a sociedade tem fins lucrativos. A fundação, por sua vez, ela não é formada por pessoas, né, mas apenas por bens. Então, isso é o que difere, bem dizer, um tipo de pessoa jurídica da outra. E as sociedades elas podem ser simples ou empresárias. Existe uma certa confusão, né, normativa a respeito da sociedade simples, sociedade empresária. Alguns autores de direito empresarial que indicam que é necessário uma melhor diferenciação entre essas, mas tentando resumir de forma mais simples, sociedade simples seriam sociedades profissionais, intelectuais, né, de cunho artístico, ou literal, entre outros, né, como, por exemplo, escritórios de advocacia ou escritórios de arquitetura, certo? Já a sociedade empresária seria uma sociedade em si que busca a produção e circulação de bens e serviços não necessariamente de caráter intelectual, como uma empresa que produz determinado bem, né? Vamos supor, uma confecção, né, ou uma fábrica de tintas, etc. Ok? Para constituir uma sociedade, né, a pessoa jurídica do tipo sociedade, o artigo 997 do Código Civil indica que é necessário um contrato social, né, um tipo de contrato denominado contrato social, e que tem que mencionar algumas particularidades previstas nos incisos desse artigo 997. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, se pessoas naturais, firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se pessoas jurídicas, lembram que eu falei que pode ser constituída a sociedade por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Segundo, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade, né, o que ela busca em si. Terceiro, capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária, né, em espécie, em dinheiro.
4. A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Inclusive, algumas espécies de sociedade permitem que seja através de serviços, não necessariamente mediante bens, né, ou dinheiro, e os sócios podem ter cotas diferentes de participação. 5. As prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviços, como eu mencionei anteriormente. Quais são esses serviços? Deixar claro, se for a situação. 6. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, os poderes e atribuições delas, os sócios administradores, no caso, que acabam tendo mais poderes, mas também mais responsabilidades. Certo, professor, você falou sobre as espécies de sociedade, pessoas jurídicas, ou ao menos algumas delas, mas como eu faço para criar meu próprio escritório, né? Quais são os passos a seguir para isso? Primeiro de tudo, você tem que elaborar um contrato social nos termos do que a gente viu no artigo 997 do Código Civil, seguindo cada um dos conteúdos dos incisos, né, daquele artigo. Tendo elaborado o contrato social, você tem que levar ele para validar a sociedade junto ao órgão regulamentador da profissão. No caso de um escritório de arquitetura, seria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e assim solicitar a aprovação do seu escritório. Terceiro, você tem que realizar o registro junto ao órgão competente, se for uma sociedade empresária, perante a Junta Comercial do Estado. Se for uma sociedade simples, perante o cartório de registro civil de pessoas jurídicas da cidade que você pretende atuar. Realizando o registro, você vai obter o número de inscrição de registro de empresa, o NIRE, que seria o equivalente à certidão de nascimento das pessoas físicas, mas nesse caso para as pessoas jurídicas. Com o NIRE em mãos, você vai para o quarto passo, que seria realizar um cadastro na Receita Federal. Você vai pegar, acessar o site da Receita Federal e solicitar aí o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o famoso CNPJ. Depois, tendo recebido o CNPJ, você vai até a prefeitura do município em que vai atuar e solicita aí o alvará de funcionamento. No caso de profissionais autônomos, é necessário você apresentar, realizar a sua inscrição como autônomo na prefeitura do município em que for atuar também, e para isso você tem que apresentar alguns dados, como CPF, RG, comprovante de residência, cópia do IPTU e do documento de registro profissional, e com isso aí você vai obter o cadastro de contribuinte imobiliário necessário para executar a atividade. Bom, falamos de sujeitos de direito, ou seja, de quem é titular de direito, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Vamos falar um pouquinho agora, então, de forma simples também, de forma breve, já que o objetivo dessa nossa videoaula aqui são apenas algumas noções gerais de direito e básicas, fundamentais. Vamos falar então de objeto de direito, daquilo que é alvo, por parte desses sujeitos de direito no que diz respeito a determinados negócios jurídicos, atos com consequências jurídicas, que são os bens móveis e os bens imóveis, certo? Bens móveis são aqueles que são suscetíveis de movimento próprio, que podem ser removidos, deslocados por alguém, sem prejuízo, seja prejuízo físico ou econômico, daquele bem em si. Esses bens móveis podem ser bens móveis propriamente ditos, que necessitam da ação do homem para serem deslocados, removidos, mas que não, sem com isso prejudicar o bem em si. Exemplo de uma mesa, de uma cadeira, de um automóvel, um sapato, etc. Podem ser bens semoventes, que são bens que possuem movimento próprio, e aqui no caso seria uns animais, como um boi, um cavalo, um cabrito, etc. Bens móveis por determinação legal, que são considerados móveis por força de lei, a exemplo das fontes de energia com valor econômico e dos direitos pessoais de caráter patrimonial, como os direitos autorais, são considerados bens móveis por determinação legal. E, por fim, os bens móveis por antecipação, que são bens incorporados ao solo, que a princípio seriam bens imóveis, mas que foram incorporados com a intenção de sê-los futuramente convertidos em bens móveis, tal qual as árvores destinadas ao corte ou ao plantio. Estão lá fixadas ao solo, só que vão ser
né, com o objetivo já de serem cortadas e comercializadas. Quanto aos bens imóveis, são aqueles que não podem ser removidos de um lugar para o outro sem a sua destruição ou considerável deteriorização das suas qualidades. Os bens imóveis, eles podem ser imóveis por natureza, e nesse caso basicamente seria tão somente o solo, o subsolo e o ar, né? Porque tudo aquilo que é acrescentado ao solo, ao subsolo, etc., é tido como uma acessão. O que é uma acessão? A acessão é um acréscimo realizado a este bem imóvel. E as acessões elas podem ser de caráter natural ou de caráter artificial ou industrial. A acessão de caráter natural é tudo aquilo que incorpora o solo por força da natureza, tal qual as árvores que nasceram em determinado terreno sem a ação do homem, né? Os frutos dela. Bens imóveis por acessão artificial ou industrial seria tudo aquilo que é incorporado ao solo, mas por ação do ser humano, né? Aqui aí nós temos como exemplo mais clássico as construções, as edificações que são realizadas em um determinado solo, um determinado terreno, e que se fossem removidas teriam provavelmente um grande prejuízo no que diz respeito às características e ao valor econômico destes bens. Aí aqui nós temos então não só os edifícios, construções, como também sementes que foram lançadas ao solo para fins de colheita. E por fim, os bens imóveis por determinação legal, que nesse caso são imóveis com um interesse muito mais de dar segurança jurídica a determinado bem imóvel, determinado interesse em si, como seria o caso, sobretudo, dos direitos reais sobre imóveis, tal qual o usufruto, a habitação, a hipoteca, etc. Estes bens eles podem ainda ser principais ou acessórios. O bem principal é aquele que existe por si só, de forma abstrata ou concreta, que não depende de outro bem para poder existir, como uma casa, como um apartamento, um automóvel, uma mesa, uma cadeira. Eles não dependem de outro bem para existirem em si. Enquanto bens acessórios são bens que dependem de outro para poderem existir, né? Que esse outro seria considerado o bem principal, sendo que a regra base é que o acessório, o bem acessório sempre segue o bem principal, ou seja, o bem principal ele independe do acessório para existir, o acessório depende do principal. O que seriam bens acessórios, por exemplo? Seriam os frutos, os produtos e as benfeitorias. Fruto são determinadas utilidades que um bem periodicamente produz e que podem ser removidas sem acarretar a destruição deste bem no todo ou em parte, como os frutos das árvores, o leite dos animais, as suas crias, os cereais, né, podem ser removidos e vão se renovar periodicamente. Enquanto que produtos são utilidades retiradas desses bens, né, móveis ou imóveis, e que, se retirados, vão diminuir em quantidade e não vão se reproduzir periodicamente, como seria sobretudo o caso dos minerais, das pedras, dos metais que são extraídos e que não vão ser repostos de forma natural, né? Já uma benfeitoria são aqueles melhoramentos feitos a determinado bem, né? Despesas, obras realizadas por um determinado fim específico a fim de melhorar um bem. Essas benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. Necessárias são aquelas realizadas com o fim de conservar o bem ou evitar a deteriorização desse, como a reforma de uma casa que está prestes a ruir ou com um determinado problema a ser realizado, né? E a gente tem aqui na imagem até uma casa que está em reforma de certa forma, ou seja, está se buscando fazer uma benfeitoria também necessária, certo? Bens, ou melhor, benfeitorias úteis são aquelas que não são para você manter, conservar o bem, mas para aumentar o uso daquele bem, facilitar o uso dele, né? Otimizar aquele bem, o seu uso, como seria o caso de uma garagem, de uma varanda, e aqui nesse exemplo a gente pode observar do próprio sistema ali de calefação, certo? E por fim,
benfeitorias voluptuárias seriam aquelas, né, voluptuária vem de algo que é de mero deleite, né, de fato são benfeitorias de mero deleite, que não servem para a conservação do bem, nem melhoram o seu uso, mas que buscam tão somente um nível a mais de requinte, como o acabamento aqui em gesso, detalhado aqui, da imagem que está ao fundo, certo? E seria isso, pessoal, o que eu tenho a destacar para vocês a respeito, né, de forma simples, né, de forma sucinta, a respeito do objeto de direito, né, bens móveis, imóveis, principais, acessórios, frutos, produtos, benfeitorias. Aqui a gente pode destacar mais adiante, em uma videoconferência, alguns outros pormenores desses aspectos. Muito bem, concluímos então essa nossa primeira videoaula a respeito de noções de direito voltadas para arquitetos, engenheiros e profissionais de outras áreas que não necessariamente a jurídica. De imediato é importante destacarmos que o direito não é uma ciência exata, ele é uma ciência humana, social, criada e desenvolvida pelo homem. O direito é fruto da cultura humana, portanto não é algo que você consegue medir com exatidão, determinar com exatidão, embora as tentativas sucessivas do ideário moderno de tentar dar cada vez mais certeza ao direito, né? Por isso, muito daquilo que os alunos de direito, profissionais brincam de que no direito tudo depende. E de fato, existe uma grande verdade por trás dessa brincadeira aí de que tudo depende no direito. Mas de imediato, né, podemos afirmar então que o direito ele busca, sobretudo, organizar a sociedade e pacificá-la, criando normas de conduta para o convívio social. E hoje então acabamos analisando, além dessas noções básicas de direito, como direito positivo, direito natural, hierarquia das normas, espécies normativas, que é muito importante você ter uma noção a respeito de como funciona a hierarquia e o que diferencia uma espécie normativa de outra. Claro que abordamos de forma bem sucinta, bem breve, né? Trabalhamos também outras questões relativas a pessoa física e pessoas jurídicas, que também são muito importantes, sobretudo para os conteúdos que se seguirão, né, em especial no que diz respeito à questão do exercício do direito de propriedade. Hoje ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Um abraço!